polícia conclui inquérito do caso do garoto deixado de castigo em uma creche em Sorocaba. Detalhes ao vivo com o repórter Luiz Negrelli. O que é que você apurou por aí, Luiz? Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde para você que nos acompanha. A gente lembra que esse caso teve muita repercussão aqui em Sorocaba, né? O caso específico foi no dia 25 de maio, mas depois um vídeo circulou pelas redes sociais, porque uma vizinha desse centro infantil aqui em Sorocaba gravou o momento em que essa criança, um menino de 2 anos, estava dentro de um tanque de areia dentro dessa unidade e pelas imagens o que é possível ver é a criança chorando muito, a criança sozinha dentro desse tanque de areia. Depois que esse caso ganhou muita repercussão pelas redes sociais, a servidora foi afastada do cargo e a polícia iniciou uma série de investigações por meio de um inquérito policial. Nesse período, 14 pessoas foram ouvidas pela polícia e a principal conclusão desse caso, divulgada hoje durante coletiva de imprensa aqui na seccional de Sorocaba, é que essa servidora, ela não cometeu o crime de maus tratos e o que foi indicado pela polícia é o crime de submissão de criança à situação de vexame e constrangimento, conforme está no Estatuto da Criança e do Adolescente. E por que dessa conclusão da polícia, né? A gente tem até essas imagens, né? Enquanto eu vou relatando aqui para vocês, a gente vai ver esse vídeo que essa vizinha conseguiu gravar, né? No momento ali, porque ela ouviu essa criança chorando muito, né? Então isso chamou a atenção. Ela fez esse vídeo e é esse vídeo que foi divulgado muito pelas redes sociais e que fez com que esse caso tivesse muita repercussão. E aí, segundo o que os delegados divulgaram desse caso e também uma perita criminal passou detalhes por aqui, é o seguinte: a primeira constatação é que na época houve a discussão de que esse menino teria ficado cerca de 40 minutos sozinho dentro desse tanque de areia. E o que a polícia indicou é que, na verdade, o tempo que essa criança ficou ali dentro variou entre 6 a 7 minutos. Essa constatação veio por meio dos registros do vídeo que estava no celular dessa vizinha, porque eles conseguiram ali perceber que a primeira gravação foi por volta das 9h27 da manhã, depois teve mais um vídeo que essa vizinha fez de um outro ângulo e depois por volta das 9h34, 9h35, já o próximo vídeo mostra a criança fora desse tanque. Então ele não ficou 40 minutos, foi cerca de 6 a 7 minutos. A polícia também constatou que esse tanque não estava trancado e que essa funcionária, essa servidora, tomou essa atitude, segundo o depoimento dela, porque essa criança, esse menino de 2 anos, ele estava chorando muito. Primeiro ele já tinha chorado dentro da unidade numa sala de aula e depois, quando eles foram para a quadra da unidade, essa criança voltou a chorar novamente porque um brinquedo dele tinha quebrado e aí essa servidora decidiu tomar essa decisão de colocar o menino dentro do tanque de areia para afastá-lo de outras crianças e fazer com que ele parasse de chorar. E aí isso gerou uma repercussão negativa do caso, falando então que essa criança estaria abandonada ali dentro do tanque de areia. Mas o trabalho da perícia, Barazal, indicou que em todo momento em que essa criança ficou ali dentro, nesses 6 a 7 minutos, essa servidora ficou perto da criança. A perícia até passou detalhes aqui do ambiente, da foto, em uma distância de cerca de 7 metros dessa criança. Então o menino dentro do tanque de areia e essa servidora observando tudo de fora, cerca ali de 7 metros de distância, diferente então do que havia sido divulgado na época de que a criança estaria abandonada. Só que nesse vídeo que foi feito, a vizinha não conseguiu registrar a servidora ali perto. Foi o trabalho da perícia que apontou que ela não abandonou a criança ali dentro. Como eu disse, essa servidora tinha sido afastada na época do caso, inclusive, segundo o delegado, está afastada ainda, inclusive por licença de saúde, por conta aí da repercussão negativa que teve em todo esse caso. E agora a polícia vai encaminhar esse inquérito policial para o Poder Judiciário para se manifestar sobre esse caso, indicando então não mais o crime de maus tratos, mas o crime, como eu disse, de submissão da criança à situação de vexame e constrangimento. Já a mãe desse menino também foi ouvida pela polícia e o que ela relata é que ela não tem nenhum tipo de crítica à conduta dessa unidade, desse centro infantil. Diz que nunca houve nenhum problema por ali, pelo contrário, essa mãe elogiou o trabalho ali dos profissionais e disse que foi um caso isolado, também se surpreendeu com a repercussão desse caso e pelo que o delegado comentou, Barazal, essa criança já tem um comportamento de chorar bastante, de chorar de forma excessiva, mas essa conduta de tentar afastá-la das crianças por conta do choro e colocar ali dentro do tanque de areia foi um caso isolado. Então agora todo esse trabalho foi concluído pela polícia
polícia, com os depoimentos, com a análise das imagens, ouvindo aí o que todo mundo que presenciou. Segundo o delegado, todos os relatos batem, vão sempre por uma mesma linha e agora esse caso vai ser encaminhado para o Poder Judiciário, viu? Que bom que acabou esclarecendo, mas que belo trabalho da polícia de Sorocaba, hein? Porque pelas imagens não era possível entender que tudo isso aconteceu, mas pela perícia, pelos depoimentos, eles chegaram a esta conclusão. Que bom que houve um trabalho concluindo, não é? Esse caso. Que bom que não houve maus tratos. Que bom que a criança não ficou 40 minutos, como foi informado no primeiro momento, dentro desse cercado aí que tem areia. Isso aí é um cercado que deveria ter um brinquedo lá dentro, com areia, e o cercado geralmente é feito assim, não é para prender ninguém, é para que gatos, animais não entrem nesse espaço com areia. E aí a servidora, que não se sabe se é essa aí, não tem confirmação que é essa que está aí, essa pessoa aí deve ter ido buscar o garoto, não sei se foi a mesma. De qualquer forma, o que acontece, Luiz? Foi uma escolha ruim, então, uma escolha equivocada dessa pessoa, dessa servidora, ao tentar dar esse corretivo nessa criança. Porque tudo bem, ela ficou perto, mas também não se faz isso que ela fez, né? Né, Luiz? Você concorda? Foi uma escolha ruim o corretivo que ela foi dar na criança, não é? Não é isso? O delegado disse, Barazal, que no depoimento ela se mostrou bastante arrependida, porque ela disse que a ideia, na verdade, não era nem dar um corretivo, mas era ver se a criança conseguia parar de chorar, porque ali perto das outras crianças, na agitação ali com todo mundo, essa criança ainda continuava muito agitada, chorando bastante, e que ela tentou fazer isso para ver se ele parava de chorar, deixar ele ali naquele ponto, ela ficar observando, para ver se ele ia fazer alguma outra coisa, ia brincar, se distrair e parar de chorar. Mas aí depois ela se demonstrou arrependida, né, dessa atitude que ela teve. Como eu disse, ela até mesmo pediu licença de saúde por conta da repercussão negativa que teve com esse caso, e aí a polícia falou que no depoimento, né, ela se arrependeu realmente dessa atitude que ela tomou, porque foi um caso isolado ali naquela situação e acabou que tinha uma pessoa filmando, né, no momento em que tudo aconteceu. Então, realmente é possível que ela tenha se arrependido mesmo, e que bom que ela se arrependeu, porque reconhece que errou. Mas, onde a gente chega, Luiz, que é com uma escolha ruim? Escolha ruim porque se ela quisesse efetivamente fazer com que a criança parasse de chorar, afastar a criança do outro grupo de menores, ela poderia ter entrado dentro do cercado e ter brincado com a criança. Ah não, mas ele tinha que ver os outros também. Poderia ter pedido para alguém fazer isso. Poderia dar uma volta, uma caminhada com a criança. Se efetivamente ela queria fazer com que a criança parasse de chorar, sem dar um chamado corretivo. Mas isso não sou eu que vou ficar falando aqui, eu estou só argumentando, estou só interpretando, né? De qualquer forma, não houve maus tratos, segundo a polícia. Que bom que isso aconteceu. Mas é assim, né, Luiz? Que sirva para todo mundo aprender, não é? Para todo mundo aprender. Talvez a Prefeitura de Sorocaba, através do seu trabalho que faz com os professores, informe ali, se acontecer isso, vamos fazer dessa forma, vamos fazer daquela, porque na verdade a mãe da criança pode não ter tido ali uma ideia de que houve um erro, mas não se faz, não se coloca uma criança dentro de um cercado daquele. Enfim, as coisas vão caminhar, mas eu acho que a lição que tira é isso, né, Luiz? Não se coloca uma criança desse jeito ali, vai, para chorar. Sim, exatamente, né? E pelo arrependimento da servidora, a gente percebe, né, que também essa não é uma conduta comum ali do local, como a polícia esclareceu, né? É um caso realmente isolado. E aí, só esclarecendo também, o delegado comentou sobre esse fato de como é perigoso quando os vídeos vão parar assim nas redes sociais, né? Tem uma divulgação massiva já antes de chegar ao conhecimento da polícia, porque aí começam a sair todas essas informações, né? A informação de que seria 40 minutos que ele estava lá dentro, que o tanque estaria trancado, né? Que não teria ninguém por perto.
quando cai nas redes sociais, a gente sabe, né, vem todo esse tipo de comentário, mas agora a polícia esclareceu tudo isso então, e a gente vai seguir acompanhando esse caso para ver qual vai ser o posicionamento do Poder Judiciário com relação a esse caso, né? Porque agora que concluiu o inquérito, a polícia encaminha para o Poder Judiciário com essa indicação do crime, então, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, de submissão de criança à condição de vexame e constrangimento. Barazal. Você está certo, Luiz. Você está certo. E a pessoa que gravou, ela teve a intenção de denunciar alguma coisa que estava sendo feita de forma equivocada. Mas, quando a pessoa grava, ela precisa ter essa consciência, esta responsabilidade. Eu lembro que, recentemente, nós nem colocamos no ar, nós não colocamos no ar porque não houve esse problema. Um rapaz que estava tentando separar um cachorro, não sei, acho que foi na Zona Norte, e aí o vídeo foi para o ar como se ele estivesse agredindo o cachorro. Lembra? Lembra disso, Luiz? E não foi nada disso que aconteceu. Zona Leste, foi na Zona Leste de Sorocaba, você lembra, Luiz? É preciso, quem está gravando, é preciso ter a responsabilidade também de tentar entender o que está acontecendo. Porque senão, puxa vida, né? Se torna muito pior a situação. Sim, exatamente, né? Presenciou uma situação como essa de denúncia, né? A principal orientação é encaminhar para a polícia, para os órgãos públicos, né? Para primeiro checar essa informação, né? Porque realmente, depois que cai na internet, é perigoso, né? Beleza, obrigado, Luiz, pelas suas informações ao vivo com a gente